minha mãe intitulada quer minha casa futura para si mesma, para que eu possa herdá-la mais tarde. Eu posso ter que remover isso se certas pessoas encontrarem, ou se eu suspeitar que elas encontraram. As coisas estão complicadas agora e eu não quero que meu pai saiba de tudo isso, mas eu não tenho energia para criar uma conta extra. Mas ei, se alguém quiser copiar e colar isso, eu apago depois. Karma grátis para quem fizer, eu acho. Antes de tudo, este é o meu primeiro post aqui, mas eu pensei que esta história pertencia a este lugar, então, desculpe por qualquer problema de formatação. Além disso, o inglês não é minha língua materna, então, mais uma vez, desculpe por quaisquer erros de ortografia e gramática também. E, prepare-se. É um longo para explicar. Com isso fora do caminho, sim, por absurdo que o título pareça, é ainda mais absurdo quando você o vivencia. E eu pensei que nunca viveria algo assim, já que as mães tóxicas não são tão comuns onde moro, mas aqui estou eu. Minha própria mãe parece ser uma, e eu nunca suspeitei disso. Eu fiquei sem teto por um tempo, depois de ser expulso 3 vezes. A primeira vez foi da casa do meu pai, que era abusivo, fisicamente e emocionalmente, e alcoólatra, eu tinha cerca de 16 anos. A segunda vez foi da casa do meu tio, depois que ele ficou mentalmente doente e muito instável, então eu não culpo ele, eu tinha entre 23 e 24 anos na época e estava cuidando dele até que ele se tornou muito agressivo. E a terceira vez, novamente, da casa do meu pai, depois que pensamos que ele havia mudado, estávamos errados e isso foi há cerca de 3 anos, eu tinha cerca de 24 ou 25 anos. Isso é relevante, já que meus pais se divorciaram quando eu era criança devido ao comportamento abusivo do meu pai, e isso se torna importante na história. A segunda parte importante do contexto é que nunca tivemos dinheiro. E tudo que veio, obviamente, foi desperdiçado em álcool, droga, prostituição e assim por diante pelo meu pai, enquanto meu irmão, que tem 1 ano a mais que eu ficamos sem atenção, passando fome e assim por diante. Mas, meus avós, ambos, mas neste caso, os pais do meu pai, têm toneladas de dinheiro e propriedades. Se eu contar agora, diria que eles têm cerca de 10 apartamentos, comprados através de um negócio que eles possuem, para fins legais e econômicos. A questão é que meu pai e meu tio tiveram muitas brigas com meus avós, pois eles contam para todo mundo que foram abusados quando eram jovens, e assim por diante. Agora, eu acreditaria nisso, mas estou mais inclinado a pensar o contrário, já que, mesmo depois de acabar no tribunal após múltiplas agressões, meus avós permitiram que eles, e nós, morassem em 2 de suas propriedades. E eu diria que esses eram quase apartamentos de luxo, se eles não os tivessem transformado em grandes contêineres de lixo, às vezes literalmente, usando um quarto como armazenamento de lixo. Agora, sobre eventos recentes. Depois de ficar sem teto, minha mãe nos levou, a mim e a meu irmão, para o apartamento dela por um tempo, embora eu fosse forçado a encontrar outro lugar ou ir para o abrigo local, sempre que o namorado dela queria ficar com ela, já que ela não se importava se eu tinha um lugar para dormir, desde que ela pudesse ter intimidade a cada poucos dias. Em retrospectiva, isso poderia ter sido um bom começo para uma história de pai e mãe com direitos, mas eu diria que é apenas uma história de um pai e mãe ruim, então deixarei por isso mesmo. E não me entenda mal, ela nunca foi uma mãe ruim, ou pelo menos não tão ruim quanto meu pai, mas ela simplesmente manteve sua distância, pois ser mãe simplesmente não era a vida que ela queria. Isso também é relevante. Então, depois disso, tomei a iniciativa de entrar em contato com nossos avós novamente, embora todos os outros discordassem, mas tive que arriscar. Haviam sido cerca de 15 anos desde que nos foi proibido contatá-los, já que toda a minha família falava deles como se fossem o diabo, ou até pior. E, novamente, eles não são santos, mas são verdadeiros salvadores. Eles ficaram radiantes depois que voltamos para eles, nos banharam com dinheiro para tudo o que precisávamos e nos arranjaram um lugar para morar, alugando e nos dando dinheiro todo mês, pagando pelos últimos anos da universidade do meu irmão e pelos meus estudos também. Ainda assim, minha mãe não gostava da maioria disso, embora eu opte por acreditar que ela estava pelo menos aliviada por não ser forçada a cuidar de nós dali em diante. Chegou a um ponto em que eles compraram um apartamento para o meu irmão também, não apenas para que tivéssemos uma casa permanente, mas também para que ele pudesse ter alguma propriedade, já que a casa do meu pai deveria ser nossa um dia. Devo mencionar aqui também que todos esses anos eles continuaram dando um salário inteiro para meu pai e meu tio, então eles sabiam que poderíamos ter tudo o que precisávamos. Infelizmente para eles, eles estavam errados sobre isso. Agora vamos para a história. Apenas mais uma noite de jogos em que eu gostaria de parar de sentir como se as coisas pudessem voltar à estaca zero a qualquer momento.
Então, começo a pensar. Já faz um tempo desde que me disseram que eu seria o próximo a ter meu próprio apartamento, apenas para que pudéssemos alugá-lo e ter nosso próprio dinheiro. Não sou fã de ser senhoria, mas enfim. Talvez eu deva ajudar a acelerar o processo e procurar um que eu penso, então eu faço isso. Na manhã seguinte, meus avós me agradecem muito por ajudar com isso e tomar a iniciativa, então começamos a visitar alguns candidatos, alguns dos quais eu também vou com minha mãe, em visitas separadas. De alguma forma, isso começa um mês inteiro de minha mãe me dizendo coisas como eu não gosto daquele lugar para você, esse apartamento está em uma zona muito ruim da cidade. Ninguém jamais alugaria, eu sei quais lugares você gostaria mais do que você. Eu sei o que você gosta, este parque está cheio de viciados em... Você não vai morar aqui. No começo, e para ser justo, essas pareciam ser alegações bastante inocentes, mas então elas começaram a se tornar outra coisa. Veja bem, ela sempre morou em casas alugadas, e é a única de sua família que não tem uma casa própria. Seus 2 irmãos, sua irmã e seus pais têm uma casa própria, então ela espera herdar a casa de seus pais depois que eles falecerem. Mas isso não vai acontecer, pois um de seus irmãos não gosta dela nem um pouco e não daria sua parte, e ela não tem como comprá-la dele. Mas enfim. Ela começa a nos dar dicas, pedidos, de morar no apartamento do meu irmão. Ele tem apenas 2 quartos, mas meu irmão está na universidade em outro lugar, então há um quarto livre, certo? Bem, não, porque obviamente ele precisaria de um lugar para morar depois de terminar a universidade, ou se algo acontecer. Ou um lugar para ficar se ele vier nos visitar. Mamãe começa a nos dizer como ela faria isso por nós, pelo dinheiro, e que nos damos tão bem. Nunca perceberíamos que ela está aqui. Exceto que nada disso é verdade. Às vezes, ela nos compra mantimentos, sim, mas não pedimos. Ela nunca nos deu dinheiro além disso, e nem mesmo antes de ficarmos sem teto, embora fosse obrigada a fazê-lo por causa do divórcio. Bem, ela fez, mas sempre pediu de volta. Acho que devo contar 1 ou 2 histórias desses tempos em outro dia. Mas voltando à história, as coisas ficaram confusas. Minha mãe, naquela época, falou sobre sua ideia perfeita. Tenho que dizer, no papel, não era metade ruim, mas na prática, não. Ela disse algo como, bem, já que você está obtendo uma casa própria, por que não, em vez de alugá-la para alguns, a insira insultos racistas aqui, que a destruiriam e nem mesmo pagariam, eu alugo, mas moro aqui e você vive lá. Você vai gostar? Não precisamos contar a ninguém. Você não gosta desse lugar mesmo, e o dinheiro ficaria em casa. No começo, fiquei confuso. Tipo, por que manter em segredo? Ela sempre faz isso com tudo. Tudo tem que ser um segredo, mas torna as coisas absurdamente complicadas. Então eu digo a ela, não. Eu não posso alugar minha casa para você apenas para que você mora na casa do meu irmão. Ele deveria ser consultado primeiro. Além disso, isso significaria que ele teria que morar comigo, então ele teria que saber? Bem, veja, este lugar é perfeito para mim. Eu posso trocar este quarto por aquele. A sala de estar seria meu quarto. Eu posso fazer esta e aquela outra substituição e eu fiquei atordoado. Ela começou a me contar todas as substituições que ela estava claramente pensando há muito tempo. Pelo menos desde aqueles meses atrás em que ela começou a nos dizer como seria uma boa ideia para ela morar aqui. De novo, não. Eu não acho que o irmão gostaria de morar com você, e eu não vou deixar você morar aqui sem que ele saiba. Se você quer fazer coisas obscuras, terá que contar para ele e para os avós, já que eles estão pagando por tudo isso. Ela começou a ficar vermelha. Não de raiva, ou talvez apenas parte disso, mas ela sempre chora falsamente quando não consegue o que quer. Eles não entenderiam. Eles tentaram me fazer morar em um buraco quando eles compraram uma casa para nós quando você nem tinha nascido. Mas eles não fizeram isso. Eles mudaram o lugar, e embora eu ache que você também merece uma casa por tudo que você teve que suportar, isso não tem nada a ver com isso. Eles fizeram. Como eu disse, o lugar que eles acabaram comprando para eles era quase de luxo. Você poderia ver a praia dele, e assim por diante. Embora nunca devesse ser o próprio lugar deles, já que foi comprado através do referido negócio, e nós deveríamos herdá-lo quando meus avós falecerem. Foi uma troca estranha. Eu não entendi completamente por que ela estava agindo assim naquele momento, então eu liguei para o irmão e expliquei.
Ele me disse que ela vinha insistindo no assunto de morar comigo há um tempo, como se nós dois fôssemos morar no apartamento dele. Mas como ele a conhece, ele também sabia que ela estava cheia de besteira, e disse a ela mais ou menos o que eu disse a ela também. Dias passaram, e ela parecia começar a aceitar o quão ridículo era fazer um plano muito complicado de alugar uma casa para morar no outro e não contar a ninguém, então eu propus que todos conversássemos sobre isso em termos normais e decentes. Ou seja, ela substitui a casa do irmão, já que ele não está aqui agora, e ele pode escolher onde quer morar, já que haveria quartos livres nos dois lugares. Minha mãe intitulada foi visivelmente descontente, mas aceitou os termos. Mas então veio mais drama, depois que eu encontrei um lugar perfeito para mim. Lá. Há bandidos morando lá. Você vai se fazer assaltar, agredir ou morrer. Eu fiquei chocado e revirei os olhos ao mesmo tempo. Todos aqueles lugares que ela falou tão mal mudaram, e quero dizer, realmente mudaram, ao longo dos anos, e estão longe de ser como ela os vê. Mãe, aquela casa é perfeita, e se eu a consigo ou não, não é da sua conta. Eu verifiquei o bairro, a casa, a comunidade e até o parque próximo. Não é como você pinta. Você está errado, e eu não vou alugar uma casa naquele lugar. Eu fiquei confuso novamente. Ela não ia alugar minha casa, e ela deveria saber disso. Não, obviamente você não entendeu. Porque eu sou quem vai morar lá, e não você. Algo importante a se considerar é que minha futura casa ia ter um quarto extra, o que a tornaria maior. Isso será importante também, embora você já possa ver o porquê. Bem, se você conseguir aquele lugar, então eu não vou alugar a casa do seu irmão. Eu, sentindo a raiva borbulhando dentro de mim, o quê? Escuta, nós vamos alugá-la, seja para você ou para algum estranho, e irmão já concordou com isso, assim como os avós. Mãe intitulada ficou vermelha novamente, mas desta vez não era de choro falso, tanto faz, eu deveria ter ficado com seu pai, assim eu também teria uma casa. Ela estava tão cheia de rancor sobre isso, você nem imagina. E eu me senti frio, mas queimando por dentro. Tentei ficar calmo, mas também fazê-la ver que ela acabará de dizer algo horrível. Com licença? Você poderia repetir isso? Eu estava muito magoado, mas principalmente ofendido. Porque naquele momento percebi que, apesar de talvez haver mais coisas em sua mente, naquele momento ela simplesmente queria um pedaço do bolo. Mãe intitulada franzia a testa e começava a chorar falsamente, como se eu fosse quem tivesse dito algo horrível, e não o contrário. Então eu revirei os olhos, suspirando, e me desculpei saindo dali. Alguns dias depois, ela veio novamente à casa de irmão, e fomos dar uma caminhada, pois ela parecia querer conversar, e eu queria ter uma saída fácil, apenas no caso. Soiler, e eu precisei dela e usei. Vou te dizer o que vamos fazer. Eu, pensando, e meu Deus, lá vamos nós de novo. Ela estava dizendo como se fosse a ideia mais brilhante que ela já teve. Eu vou alugar sua casa, mas vou morar na casa do seu irmão. Eu suspirei tão forte que parecia exagerado, mas saiu da minha alma. Escuta. Vou fazer isso para que eu possa, agora, eu não sei como isso é chamado em português, ou se isso existe em qualquer outro lugar, mas aqui há uma opção de alugar um lugar para alguém e, em seguida, oferecer a opção de comprá-lo após o término do contrato, a um preço reduzido, com base no que já foi pago, e ela se referia a isso. Então eu posso comprá-lo de você. Eu fiquei perplexo com a idiotice dela e a coragem de me contar um plano tão estúpido. Então, você está me dizendo que vai alugar minha casa, mas morar na casa do irmão, para então comprar minha casa e ainda morar na casa do irmão, enquanto o irmão e eu moramos na sua casa, que talvez possamos herdar? Mãe intitulada, claramente insultada, o que você quer dizer com talvez? Eu tinha a expressão mais óbvia de isso é a coisa mais absurda que já ouvi no rosto, no corpo e nas mãos, mas ela estava me encarando como se tivesse acabado de sentir um cheiro ruim. Você está ficando louca? Agora, eu não gritei, mas aumentei o tom de voz, e estávamos na rua. Eu parei de andar, então ela foi forçada a parar também, e as pessoas estavam olhando. Normalmente eu não teria querido isso, mas eu realmente queria que ela absorvesse e aceitasse a ideia de como ela estava ficando ridícula. O quê? Não é como se eu fosse ficar aqui por muito tempo. Quando eu me aposentar, vou viajar pelo mundo. Eu nunca mais voltarei para essa cidade horrível. Agora ela estava aumentando a voz, aparentemente não entendendo como isso tornava tudo ainda mais absurdo. Então, para que você quer minha casa?
E se você ficar endividada? E se eu não puder pagar para herdá-la quando você morrer? Você realmente não está vendo como isso não faz absolutamente nenhum sentido? Mãe bufou, e eu assinaria um contrato. Ela disse isso como se tivesse acabado de fazer sentido de tudo isso, em um tom de vitória. Você estava pensando em alugar a casa do irmão sem contrato? Ela ficou muito descontente por eu ter dito isso. Provavelmente porque ela realmente estava pensando nisso. Claro que não. Quem você pensa que eu sou? Eu só quero o melhor para você. Então me explique como tomar minha casa para que você possa ter algo, sem nenhuma maneira de saber se eu vou conseguir tê-la de volta, e me fazendo pagar por isso se eu conseguir, me ajuda. Por favor, vá em frente. Ela ia realmente responder. Eu, revirando os olhos novamente começando a me afastar, e não, sabe o quê? Eu não quero saber. Arrume sua vida. Eu gostaria que fosse o fim da história, mas infelizmente não foi. Acabei não conseguindo o lugar que gostei tanto, então ainda estamos procurando um lugar legal para morar, mas mãe continua nos dizendo que ela vai se mudar para a casa do irmão, gostemos ou não, e que é tudo para nos ajudar. Ela não parece entender completamente o que significa não, ou que não queremos de jeito nenhum morar com ela por diversos motivos. Eu acredito plenamente que ela realmente vai encerrar o contrato com o atual senhorio em breve, só para poder nos dizer que não há outra opção, e nos fazer sentir culpados se ela ficar sem teto, apesar de ter dinheiro para alugar qualquer lugar que ela quiser, e apesar de eu ter pago por meses dos 2 últimos lugares que ela alugou para que pudesse se mudar, porque ela não gosta de ficar em nenhum lugar por muito tempo, daí porque ela viaja tanto e quer fazer mais no futuro. Então, estou tentando me preparar para quando isso acontecer. Eu acho que vou atualizar vocês se eu finalmente conseguir minha própria casa. Eu fui solicitada a mostrar meu RG para usar o banheiro porque aparentava ser muito jovem. Apenas para contextualizar, eu sou uma mulher de 22 anos, moro perto de Seattle, WA, e ocasionalmente meu namorado e eu viemos aqui para fumar um baseado na praia de Alki e aproveitar a vista. Enquanto estávamos dirigindo, eu disse a ele que precisava fazer xixi, então estacionamos em um Safeway próximo. Entramos na loja e descemos as escadas em direção ao banheiro, onde uma gerente estava agindo como uma segurança. Perguntei a ela qual era o código do banheiro. É comum para supermercados em Seattle terem códigos para entrar devido à grande população de pessoas sem teto. Então ela pediu meu RG porque só são permitidas 25 crianças na loja de cada vez. Eu disse a ela, e eu não sou uma criança, tenho 22 anos e preciso fazer xixi. Qual é o código do banheiro? Ela respondeu, e não vou deixar você entrar a menos que eu confirme sua idade. Frustrada e prestes a fazer xixi nas calças, tirei minha carteira e mostrei meu RG horizontal. Ela pegou da minha mão e olhou mais de perto como se um RG horizontal significasse criança, embora eu pareça muito jovem. Depois de pegar meu RG de volta, ela me disse o código e foi isso. Pelo que ouvi de trabalhadores da loja que conheci através do meu trabalho de merchandising na época, muitas crianças da SHS vêm depois da escola para furtar e eles monitoram elas. Ainda assim, não há motivo para me impedir de fazer xixi nas calças, e se eu a encontrar novamente, não vou deixá-la fazer a mesma coisa que da última vez. É bastante irônico como uma gerente estava agindo como uma Karen. Edit, para responder a perguntas futuras, não, ela não era uma segurança. Ela era uma gerente agindo como uma. Havia 2 seguranças do lado de fora que nem se incomodaram em olhar para nós entrando. A faxineira com atitudes trouxe seus filhos, as crianças bagunçaram minha casa. Meu marido e eu procuramos contratar uma pequena empresa local de marido e mulher para limpar e fazer projetos de manutenção em nossa casa antes da chegada do nosso bebê em algumas semanas. Eles vieram hoje à noite dar uma olhada nos projetos, e surpresa! Trouxeram seus 3 filhos em idade escolar. Não foi ideal, mas eu pensei que não seria um problema, pois gosto de crianças e gosto da ideia de nossa casa ser um lugar acolhedor para elas. Vamos deixar isso passar. Abrimos a porta e as crianças se espalharam, todas as 3 saíram correndo em direções diferentes com os sapatos. Uma acabou no meu quarto e 2 em diferentes extremidades da sala de estar, onde todas as 3 começaram a tirar rapidamente os brinquedos cuidadosamente organizados e ordenados da minha filha das prateleiras. Bem, eles certamente se sentiram em casa, disse a mãe, sorridente. Eles adoram sua casa. Tentei orientar os pais rapidamente para que saíssem o mais rápido possível, e a criança mais velha anotou nosso mezanino, que é nossa sala de jogos, biblioteca e também é cuidadosamente organizado e decorado com amor com vários elementos artesanais, e todos correram para cima.
Temos 4 filhos, mas conseguimos manter as coisas em ordem na maioria das vezes. Cada brinquedo tem um lugar, temos algumas peças pequenas e quebráveis de nossa infância, todos os livros são organizados alfabeticamente em categorias. As 3 crianças começaram a gritar ao ver a sala. Eu estava tentando terminar a discussão com a mãe. Então começaram a pisar forte e a fazer barulho. Parecia que estavam pulando nos móveis. Eu fiz uma pausa para a mãe dizer algo, mas ela nem pestanejou. Então veio um estrondo que só podia ter sido um móvel caindo, e a mãe novamente não comentou nada. Meu marido correu para cima, alarmado. A mais nova, talvez com 4 anos, correu para baixo precisando ir urgentemente ao banheiro. 3 dos nossos 4 banheiros precisam de serviço, por isso estávamos contratando essas pessoas, então o único banheiro disponível era nosso banheiro principal, onde temos pintinhos em uma incubadora. Enquanto eu mostrava onde ir, ela se distraiu com os pintinhos e gritou para as crianças mais velhas lá em cima para vir e ver agora. Então as outras 2 vieram correndo e gritando, com sapatos, pelo meu quarto e banheiro, e a pequena não conseguiu chegar ao banheiro na empolgação. Tudo isso aconteceu nos 15 minutos em que eu pensei que estaríamos rapidamente apresentando os empreiteiros adultos aos projetos e negociando o pagamento. Foi bizarro e horrível, eu pensei, mas vamos deixá-los fazer o trabalho amanhã e não trabalhar com eles novamente. Mas então, 2 das crianças começaram a ter acessos de raiva quando era hora de sair, notavelmente sem guardar um único brinquedo que desmontaram e espalharam. A mãe diz, está tudo bem. Voltaremos para que vocês possam brincar mais com eles amanhã. Que diabos? Ela esperava trazer as crianças e deixá-las sem supervisão em minha casa, ou talvez esperasse que eu fornecesse cuidados infantis, enquanto ela realizava tarefas claramente inseguras para crianças em salas fechadas por 7 horas. Claro que estamos cancelando. Estou quase tão chocada que nem consigo ficar chateada. Acabei de verificar lá em cima e encontrei uma prateleira de livros parcialmente derrubada. Todos os brinquedos da sala de estar estão em pedaços no chão. Xixi não está no banheiro. Tudo aconteceu tão rápido. Eu simplesmente não consigo. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.